Muito bem, vamos então retomar a nossa caminhada. Eu fiquei um tempo fora aí e eu não sei nem qual é o tópico que vocês estão estudando. Qual é o tópico que nós estamos estudando na confissão de fé? Hein? Você não veio na última quinta-feira por quê? Qual é o tópico? Qual é o assunto? Sobre o quê? Qual é o tema? Hein? Ninguém veio na quinta-feira passada? Qual é o tópico? Qual é o assunto? Da comunhão dos santos, não é? Bom, a minha outra pergunta seria: o que é a comunhão dos santos? Mas se vocês não sabem nem o assunto, eu não vou nem fazer a outra pergunta, não é? Comunhão dos santos é o assunto. Reverendo Lucas ministrou o primeiro parágrafo, não é? Comentou, ensinou com base no primeiro parágrafo. E nós então vamos hoje ver o segundo parágrafo. Vamos ver como é que a nossa confissão de fé articula, não é, o ensino bíblico a respeito da comunhão dos santos. Vou ler o parágrafo 2. Diz o seguinte: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Vamos em... Oi? Hein? É o 26? Tá desculpado. É o 26 aí? É o capítulo 28 da Confissão de Fé? 26. Então, tá, ok. Então, o 28 lá foi um equívoco, vocês me perdoem. E onde tem o 8, vocês imaginem um 6, tá bom? Então, nós estamos estudando o capítulo 26. Obrigado, Ana Rita, pela observação. Mas então, vejam bem, vamos entender isso aí, vamos por parte. Os santos, quem são os santos? Os crentes, viu? Cuidado para você não ser traído aí pelo imaginário católico romano. Para a Igreja Católica, santos são aqueles que foram canonizados depois da morte. Mas para nós, santos, e a Bíblia trata assim os crentes, santos são aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, os santos, os crentes, são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação. Esse parágrafo está tratando de uma consequência da comunhão dos santos. Então, veja bem, em decorrência da comunhão dos santos, o que é a comunhão dos santos? Em decorrência da união mística com Cristo, os crentes estão unidos uns aos outros. Isso é a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a conexão, é o vínculo espiritual existente entre os crentes
E este vínculo espiritual existente entre os crentes decorre da união mística com Jesus. É uma consequência. Então preste bem atenção. Deus nos une a Jesus. União mística, o nome místico significa misteriosa. União misteriosa. Então, de maneira misteriosa, os crentes estão unidos a Jesus. Deus uniu você a Jesus, ok? Pela fé e pelo Espírito, você foi conectado a Jesus. Você está em Cristo. Você está conectado a Ele. Em decorrência desta conexão sua com Jesus, você está também conectado a outros crentes que também estão conectados a Jesus. Então, esta conexão sua com Jesus, a gente chama de união mística. Esta conexão sua com os outros crentes, a gente chama de comunhão dos santos. Entendeu? A Bíblia ensina isso? Ensina, claramente. Ali estão alguns textos, mas até por uma questão de tempo, nós não vamos ler todos os textos, não. Mas vamos ver apenas um. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Alguém ache e leia para nós. Olha, em Cristo, nós somos um só corpo e, por isso, nós estamos conectados uns aos outros. Somos membros uns dos outros, não é? Então, Deus não apenas conecta você com Jesus, mas Ele conecta você com outros crentes. Vamos ver 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Preste atenção. Ele está usando aí a metáfora do corpo humano. Para entender a nossa relação com Jesus, ele está dizendo, imagine o corpo humano. O corpo humano tem muitos membros, mas eles estão conectados uns aos outros, formando um único corpo, um único organismo. E todo esse organismo está conectado à cabeça. Assim também com respeito a Cristo. Cristo é o cabeça e você está conectado ao cabeça, sendo membro desse corpo e conectado também a outros membros. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, quando Deus salvou você, o Espírito Santo pegou você e inseriu você em um corpo, e nesse mesmo corpo ele inseriu outros crentes. Então todos nós fomos inseridos em um corpo, no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres, ou seja, nós somos pessoas tão diferentes, não é? Pessoas com origens tão diferentes, mas o Espírito Santo pegou essa diversidade toda e inseriu no único corpo. Então, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Está claro a ideia do que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é uma conexão espiritual misteriosa
que Deus estabelece entre nós por meio de Jesus Cristo. Então, Deus nos conectou a Jesus e, ao fazer isso, Ele nos conectou também uns aos outros. O que é a comunhão dos santos? É a conexão espiritual misteriosa que Deus cria entre nós. Nós estamos conectados espiritualmente uns aos outros. Como os membros de uma família. Família é uma metáfora que a Bíblia usa para falar do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Criando uma grande família, não é? Nós somos a família de Deus. Então, do mesmo jeito que os membros de uma família estão unidos por vínculos biológicos, os membros da família de Deus estão unidos por um vínculo espiritual. Qual é o vínculo da perfeição? O amor. Então veja bem, você foi vinculado a Jesus pelo amor. Deus amou você em Jesus Cristo. Então você foi vinculado pelo amor a Jesus. Esse mesmo vínculo do amor conecta você com os seus irmãos. Preste bem atenção. Para você ter uma imagem, para você imaginar essa realidade espiritual, pense na família biológica, não é? A família biológica, ela está conectada por vínculos biológicos, não é? Nós temos aqui duas irmãs biológicas, não temos aqui, a Viviane e a Andreia. São filhas biológicas do mesmo pai e da mesma mãe, correto? Então veja bem, a Viviane está conectada biologicamente aos seus pais. A Andreia está conectada biologicamente aos seus pais. Por causa desta conexão que cada uma tem com os mesmos pais, significa que entre elas há também um vínculo biológico. Traduz isso para o espiritual. Eu estou conectado a Jesus pelo vínculo do amor. Você está conectado a Jesus pelo vínculo do amor. Portanto, esse mesmo vínculo do amor me vincula a você. Está claro isso? Está claro? Então, preste bem atenção. Isso é comunhão dos santos. É claro, no caso do vínculo biológico, esse é um vínculo. Antes de passar para essa parte, deixe-me só mostrar a vocês essa verdade na Bíblia, por enquanto. Colossenses 3,14. Vamos ver Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O que é o amor? É o vínculo da perfeição. É o amor que vincula você a Cristo e é o amor que vincula você aos seus irmãos. Então, Paulo diz, acima de tudo esteja o amor. Por quê? Por que o amor é importante? Porque é o vínculo que nos une, não é? Eu estou unido a Cristo por esse vínculo e eu estou unido a você por esse vínculo. 1 de João 3, 1 e 2. Vamos ver 1 de João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então você está vinculado a Deus, o Pai, pelo vínculo do amor. Você foi amado por Ele ou amada por Ele em Cristo. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Próximo verso.
Não tem um próximo verso? Tem. Então, ó, você está vinculado a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, é 1 de João 3, 1 e 2 só, né, que eu mencionei. Qual é o próximo texto? Verso 14 e 16, do mesmo capítulo. 3,14 e 3,16. Vamos ver o 3,14. Então, em 3, 1 e 2, vimos que nós estamos vinculados a Deus, o Pai, pelo amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que eu sei que eu já nasci de novo e que eu faço parte dessa família? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então, o mesmo vínculo que há entre Deus e você, existe também entre você e os seus irmãos. O mesmo vínculo biológico que há entre você, Viviane, e seus pais, existe entre você e a Andréia. Mesmo vínculo biológico, não é? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o mesmo amor que há entre nós e Cristo, Cristo e nós, existe também entre os irmãos. Ok? Então, pode passar aí, Pedro, por favor. Vamos lá. Então, veja bem. Nós estamos unidos por esse vínculo ao Senhor e estamos unidos uns aos outros pelo vínculo do amor. Isso é a comunhão dos santos. Agora, preste bem atenção. Tanto a união mística, isto é, a sua conexão com Cristo, quanto a comunhão dos santos resultante dela, são fatos e objeto da fé. Preste atenção. Quando eu falo da vinculação sua com Jesus, e quando eu falo da vinculação sua com os outros crentes, eu estou apenas constatando um fato. Isso não é algo que você faz, que você deve fazer. Isso é algo que Deus faz. Então, isso é um fato. É um fato. Quando eu digo que você está vinculado a Jesus pelo amor e que você está vinculado a seus irmãos pelo amor, eu só estou constatando um fato. Por isso que eu coloquei ali, ó, são os modos indicativos e imperativos do verbo. Então, eu estou tratando aqui do indicativo, é uma constatação. A Bíblia diz que nós estamos conectados a Cristo pelo amor e estamos conectados uns aos outros pelo amor. Mas a comunhão dos santos e a união com Cristo é algo misterioso. Ou seja, isso não é verificável cientificamente. O vínculo biológico entre Viviane e a Andréia, isso é verificável cientificamente, né? É só fazer o exame de DNA e você vai constatar. Está aqui, ó, elas estão conectadas, têm o mesmo DNA. A gente não tem uma ciência para fazer o DNA biológico, né? Espiritual, não é? Vou lá no Max, pego lá, faço o exame do DNA espiritual dele, aí faço o exame DNA meu aqui e falo, o Max é meu irmão, tem o mesmo DNA espiritual. A gente não tem um jeito de verificar isso cientificamente. Por isso que eu digo, isso é objeto de fé. Isso não é cientificamente verificável.
Por que eu digo que nós estamos conectados? Por fé na palavra de Deus. Eu vivo pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos conectados, então vale mais do que um exame de DNA, a palavra de Deus. Não é verdade? Deus diz, então a palavra de Deus é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus é confiável. Então, esse vínculo, ele é objeto de fé. Não é isso que diz o credo apostólico? Creio na comunhão dos santos. Está lá no credo apostólico. Creio na comunhão dos santos. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê na comunhão dos santos? Você crê que você está conectado aos seus irmãos espiritualmente? Misteriosamente? Você crê nisso? Seu objeto de fé. Entendeu? Então, isso é o indicativo, não é? Agora, esse indicativo, ele é base para o imperativo. O modo imperativo do verbo é usado para dar ordens, mandar fazer coisas. Entendeu? Então, se você crê na comunhão dos santos, isso deve determinar o jeito como você vive. Percebe? Se você, a não ser que você seja um irmão desnaturado, um filho desnaturado, percebe? Mas essa é a realidade que Deus cria entre nós, comunhão dos santos. Nós estamos conectados, amarrados por um vínculo espiritual, misterioso, não verificável cientificamente, mas real, verdadeiro. Nós cremos nisso. Creio na comunhão dos santos. Agora veja bem, quais são, segundo a nossa confissão de fé, as nossas obrigações por causa da comunhão dos santos? Está lá, ó. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados. Então você está debaixo de obrigação por causa dessa realidade espiritual. Obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus. Então, a primeira obrigação que a comunhão dos santos impõe sobre você é a obrigação de participar do culto comunitário. Percebe? Essa participação na adoração comunitária é uma das principais maneiras de contribuir para a edificação mútua. Então preste bem atenção. Se você professou a fé no Senhor, se você diz que você está ligado ao Senhor pela fé, isso significa que você está ligado a outros crentes. E isso impõe sobre você algumas obrigações. Primeira obrigação é que você está obrigado a participar da adoração pública e de outros serviços espirituais que contribuam para a sua edificação ou para a edificação mútua. Então preste bem atenção. A comunhão dos santos impõe sobre você a obrigação de participar do culto público. Percebe? Você pode ter o seu culto individual, a sua devoção pessoal, mas isso não isenta você, por causa da comunhão dos santos, de se reunir com seus irmãos para adorar a Deus. Porque nesse ato comunitário de adoração, você está sendo edificado e está ajudando a edificar outros. A edificação mútua acontece
quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo comunitariamente. Isso é comunhão dos santos. Por causa dessa ligação espiritual que há entre nós, quando nós nos reunimos, não é apenas eu e Jesus, não é apenas uma conexão assim, mas a graça de Deus flui também assim. É nós e Jesus, todos juntos conectados a Jesus. E a vida dele flui e nós nos edificamos mutuamente. Não é? Então, é por isso que o escritor de Hebreus chamou a atenção de crentes que estavam negligenciando a adoração pública, que estavam deixando de congregar, de se reunir. Vejam lá Hebreus 10, 24 e 25. Olha como é que o escritor de Hebreus chama a atenção dos crentes que estavam negligenciando a adoração pública. Consideremo-nos também uns aos outros, para quê? Para nos estimular ao amor e às boas. Quando nós nos reunimos, nós nos estimulamos mutuamente. Nós nos edificamos mutuamente, não é? Então, nós precisamos considerar isso, que nós estamos conectados uns aos outros, pertencemos à mesma família, não é? Nos estimulamos às boas obras, ao amor. Próximo verso. Não deixemos por isso de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É? Então, por causa do vínculo espiritual que há entre nós não devemos deixar de nos reunir. O vínculo é uma realidade que Deus cria, mas ele impõe sobre nós obrigações. A primeira obrigação é a obrigação de nos reunir para edificação mútua. Mas estamos também obrigados, por causa deste vínculo, a outros serviços espirituais para a nossa mútua edificação. Que serviços espirituais são esses, além do culto? É só você pensar nos comandos de reciprocidade que tem no Novo Testamento. Quantos comandos de reciprocidade tem no Novo Testamento? Por exemplo, um deles, orai uns pelos outros. Por que eu devo orar uns pelos outros? Por causa da comunhão dos santos, porque nós estamos conectados por um vínculo espiritual. Que vínculo é esse? O amor. E qual é a maneira de amar o meu irmão? Orando por ele. Levai as cargas uns dos outros. Por que eu devo levar as cargas uns dos outros? É uma maneira de viver a comunhão dos santos. Eu estou vivendo essa realidade, não é? Eu estou sendo aquilo que eu sou, família, não é? Aconselhai-vos mutuamente. Então, a gente deve aconselhar uns aos outros, não é? Aconselhai-vos mutuamente. A Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros, corrigir uns aos outros, servir uns aos outros. Tudo isso é imperativo, é mandamento, é ordem que está baseada em quê? Na comunhão dos santos.
Gente, a vida cristã é sempre reativa. Você está sempre reagindo ao que Deus faz. Deus faz primeiro. Deus faz primeiro e você responde. Primeiro, a coisa começa com Deus. O que Deus fez? Uniu você a Jesus e uniu você a outros irmãos. Inseriu você na família dele. Por causa do que Deus fez, o que você tem que fazer? Cultuar com seus irmãos, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir. Você percebe como é que aí tem o indicativo e o imperativo, não é? O indicativo é aquilo que Deus faz. O imperativo é aquilo que nós fazemos por causa do que Deus faz. Estava conversando aqui com a Andréia ainda há pouco, voltando ao exemplo aqui do vínculo biológico. Viviane e Andréia perderam a mãe recentemente. Andréia largou tudo, serviço para cuidar da mãe doente e tal. Ela morava sozinha com a mãe. A mãe faleceu, Deus chamou para si, e a Andréia ficou assim, meio que sem norte, não é? Viviane disse, vamos comigo para Ipatinga, vamos para lá, vamos lá para casa. Por que a Viviane fez isso? Ela fez porque há um vínculo que as une, não é? Então, ela está vivendo de acordo com a realidade que existe entre elas. A Viviane não foi uma irmã desnaturada, né? Ou seja, ela agiu de acordo com a natureza da coisa. Qual é a natureza da coisa? Elas estão vinculadas umas às outras. Então, assim também é espiritualmente. Nós estamos vinculados uns aos outros. Não podemos agir de maneira contrária à natureza da coisa. Senão nós vamos ser desnaturados. Não é? Quer dizer, o natural é que nós oremos uns pelos outros, amemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros, acolhamos uns aos outros, aconselhemos uns aos outros. Tudo isso por causa do que Deus fez. O que é que Deus fez? Nos uniu a Cristo e nos uniu uns aos outros. Ok? Então, os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade, a manter uma comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação. Então, a comunhão dos santos impõe sobre nós esses deveres aí. Mas tem mais deveres. Além da obrigação de adorar juntos, além da obrigação de observâncias espirituais uns para com os outros, a comunhão dos santos impõe sobre nós a obrigação de socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Dê uma olhada em 1 de João 3,17. Aquele que possuir recursos deste mundo, meios, e vir a seu irmão padecer necessidade, você tem a necessidade, eu tenho o recurso, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Voltando lá então ao texto da confissão de fé, preste bem atenção. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. A comunhão dos santos impõe sobre nós a obrigação de socorrer uns aos outros em coisas materiais, não apenas em necessidades espirituais, segundo as suas respectivas necessidades e meios, os recursos, os meios para atender
esta necessidade. Então, comunhão dos santos impõe sobre nós, primeiro, a obrigação de cultuar juntos. Segundo, a obrigação de servir espiritualmente uns aos outros. E terceiro, a obrigação de servir materialmente uns aos outros. Entendeu? Agora veja bem, esta comunhão, a comunhão dos santos, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. O que está sendo dito aí? Que a comunhão dos santos se estende para além das fronteiras da igreja local. Ou seja, essas obrigações não são obrigações que eu tenho somente para com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana Iguaçu. Eu tenho essa obrigação com todos aqueles e em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, é uma passagem que fala daquele levantamento de ofertas que Paulo estava fazendo nas igrejas gentílicas, na Macedônia, em Corinto, não é? Para atender às necessidades dos crentes de Jerusalém. Então, os nossos irmãos corretamente colocaram aí na confissão de fé que a comunhão dos santos, ela extrapola os limites da igreja local. Está claro isso aí? Entenderam o que é a comunhão dos santos? E quais são as obrigações que a comunhão dos santos impõe sobre nós? Está claro isso aí? Tranquilo? Então, terceiro e último parágrafo. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou o domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Então, aqui, nesse parágrafo, os nossos irmãos lá de Westminster estão tendo o cuidado de prevenir alguns equívocos sobre esse assunto. Então, a comunhão que você tem com Cristo, ao ser unido com Cristo, não significa de modo algum que você se torna participante da substância da sua divindade. Nem que você se torna igual a Cristo. O que é isso? Isso não significa que a união mística diviniza você. Ao ser unido a Jesus, nós nos tornamos uma só carne com Ele, não é? Aliás, o casamento é uma ilustração dessa união mística. Lembra que Paulo fala lá? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento é uma imagem, é uma ilustração da união mística. Então, assim como no casamento os cônjuges não perdem a sua singularidade, você não se torna divino ao se unir a Cristo, ao ser unido a Cristo. Eu me tornei uma só carne com a Eliane. O casamento tem uma união misteriosa
que a Bíblia diz, é uma só carne. Mas eu não perdi a minha singularidade. Eu continuo sendo Paulo, uma outra pessoa. A Eliane continua sendo uma outra pessoa, não é? Mas nos tornamos uma só carne. Então, a preocupação aí é proteger a distinção entre criador e criatura. Você, ao ser unido a Jesus, você não é divinizado. Você continua sendo uma criatura. Continua sendo ser humano, enquanto Jesus é humano e divino ao mesmo tempo. Então, eles estão preocupados com essa distinção entre criatura e criador. Jesus é o seu criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você é criatura. Uma vez tornado uma só carne com Jesus, você não perde a sua singularidade, a sua identidade. Você continua sendo criatura, continua sendo ser humano, ele continua sendo criador e ele continua sendo Deus. Você não se torna divino nesta união. Mas veja bem, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Cristo. Como entender essas passagens bíblicas? Vamos ver essas passagens? Romanos 8, 29. Essas passagens, se você não tiver isso claro, você pode fazer confusão. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Então veja bem, Deus nos predestinou para que nós fôssemos feitos conforme a imagem do seu Filho. Será que eu me torno divino como Jesus? Vamos ver o próximo texto? 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a eles. Será que a Bíblia está dizendo que eu serei divino, eu serei Deus? Próximo texto. 2 de Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Uau! Será que eu me torno participante da natureza divina? Significa que eu serei divino? Essas passagens não estão dizendo isso. Todas essas passagens, pode voltar lá, Pedro, todas essas passagens não estão dizendo que eu serei semelhante a Cristo no sentido de ter a mesma natureza divina dele. Não é uma semelhança ontológica. Não é que eu terei a mesma natureza divina dele. Está dizendo, essas passagens todas estão dizendo, que a minha humanidade será restaurada. Não é que eu serei divino, eu serei mais humano. Eu terei uma humanidade perfeita, como perfeita é a humanidade de Jesus. E uma humanidade perfeita haverá de refletir com perfeição os atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Tem atributos de Deus que ele nos comunicou. Então,
Ser como Cristo é ser um ser humano perfeito. E os atributos comunicáveis como amor, não é? Bondade, misericórdia, sabedoria, isso tudo são atributos de Deus. Eu, como criatura, agora perfeita, ser humano, não divino, mas ser humano perfeito, eu vou refletir a imagem dele por meio desses atributos que ele me comunicou. Não significa que eu vou ser, por exemplo, e mesmo esses atributos em nós, eles são diferentes dos atributos em Deus. Por exemplo, eu vou ser um ser humano sábio, mas a sabedoria de Deus é infinita, diferente. Eu vou ter um amor que vai refletir com perfeição o amor de Deus, mas o amor de Deus é infinito. E existem atributos que só pertencem a Ele e que eu nunca vou tê-los em mim, mesmo na glória. Por exemplo, Deus é onisciente, onipotente, eterno, soberano. Quer dizer, eu não vou me tornar como Jesus nesse sentido. Está claro o que os nossos irmãos estão dizendo ali? Que é esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade. Você não vai ter a mesma natureza divina por causa dessa comunhão, entendeu? Você está unido a Cristo e essa união está fazendo de você não um ser divino, mas um ser humano melhor. Tá claro isso? Tranquilo? Então, para terminar, uma outra coisa que eles querem que fique claro aí, e isso é importante, que a comunhão dos santos, a comunhão que nós temos uns com os outros, não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou o domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Nós vimos ainda há pouco que a comunhão dos santos impõe sobre nós a obrigação de atender às necessidades materiais uns dos outros. Mas às vezes a gente corre o risco de entender mal essa obrigação. Essa obrigação de atender às necessidades uns dos outros, esta comunhão de bens que a Bíblia preconiza para nós, a família de Deus, não é um tipo de comunismo. A Bíblia não ensina um tipo de uma comunhão de bens no sentido coletivista. O que a Bíblia preconiza é a generosidade. Não é difícil você perceber isso. Por exemplo, o 8º mandamento, que você conhece muito bem, está lá em Êxodo 20:15, diz o seguinte: não furtarás. O que esse mandamento pressupõe? Pressupõe o direito à propriedade. Não é verdade? Se Deus diz que eu não devo furtar, o que é isso? Eu tenho que respeitar o direito de propriedade que o outro tem. Então, muita gente, quando vê essa comunhão de bens na Escritura, que os crentes da igreja primitiva vendiam as suas propriedades para ajudar uns aos outros, o que está acontecendo ali é uma obra espiritual de generosidade extrema, desejável. Mas isso não é a supressão do direito à propriedade.
Tanto não é que quando Ananias e Safira venderam a sua propriedade para ficar bem na fita e guardaram um pouquinho, os apóstolos falaram assim: por que vocês fizeram isso, meus irmãos? Não precisava vender, vocês poderiam reter tudo, era de vocês. Então qual foi o problema de Ananias e Safira? O problema foi a hipocrisia, não a retenção. Não precisava vender, não precisava doar nada. Poderia ter ficado com vocês. Tá claro isso? Então, a Bíblia, lá nos 10 mandamentos, pressupõe que o direito à propriedade deve ser respeitado. Você tem o direito de possuir coisas, não é? Mas o que a Bíblia diz é que você deve usá-las não apenas para o seu deleite, mas para atender generosamente a necessidade dos seus irmãos. Entendeu? Então, por isso é que quando... E a gente faz isso aqui de vez em quando. E a base é tudo isso aqui. Eu estou dando a teologia da nossa prática, não é? Não é de vez em quando, tem uma necessidade lá no campo missionário, vamos fazer um levantamento aqui de oferta, e a gente tira e tal, e atende a necessidade lá. Os irmãos foram atingidos lá no Espírito Santo pelas enchentes e tal, a gente se movimenta aqui. Por que a gente faz isso? Qual é a razão? A razão é bíblica, teológica, não é só porque é bonito, é socialmente aceitável. Não, é por causa da comunhão dos santos. Essa é a razão de ser desses movimentos que a gente faz, entendeu? A razão é teológica, é bíblica. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz, prática, é por causa do que a Bíblia diz. Então, por que razão nós atendemos a necessidade uns dos outros, mesmo materiais? Por causa da comunhão dos santos. Mas isso não significa que essa comunhão de bens não significa supressão do direito de propriedade. Está claro isso? A Bíblia não ensina um tipo de comunismo, não é? Não é isso. O que a Bíblia ensina é a generosidade. E isso é desejável e é bom. E a nossa oração deve ser: Senhor, faça de nós gente generosa, gente que doa, não é? Com alegria. É isso que a Bíblia ensina. Então, hoje nós aprendemos o que é a comunhão dos santos, revisamos, né? Porque vocês já tinham aprendido isso. Vimos quais são as obrigações que a comunhão dos santos impõe sobre nós. Quais são elas? Adoração comunitária, serviço espiritual e serviço material uns aos outros. Vimos que a união mística não nos diviniza, não é? Nós seremos semelhantes a Cristo, mas não significa que nós seremos deuses ou divinos. E vimos aí também que essa comunhão de bens não suprime o direito à propriedade. Alguma pergunta sobre esse assunto? Comunhão dos santos? Pois não, Carlos.
Para você que está em casa aí não ouviu o que o Carlos disse, o Carlos está levantando aqui a questão do movimento crescente dos desigrejados, ou seja, pessoas que pretendem ser cristãs, andar com Cristo, amar a Cristo, mas sem nenhum envolvimento com outros crentes, com a igreja. Muito boa a observação do Carlos. O assunto que nós estudamos hoje mostra o engano desta ideia, não é? Não tem como ter Cristo e não ter a igreja. Não tem como ser filho do mesmo pai sem ter outros irmãos. Então, o projeto de Deus é um projeto de comunidade. Deus não está salvando pessoas isoladamente. Deus salva pessoas, mas ao mesmo tempo ele as insere numa família, não é? Então, aqueles que seguem a Cristo, como o próprio Cristo disse, olha, se você deixar pai e mãe por minha causa, você vai ganhar 100 vezes mais pai, mãe e irmãos. Quando você recebe Cristo, você recebe uma família. Você recebe irmãos, não é? Não tem jeito. E isso é uma bênção, porque existem certas bênçãos que você só recebe no contexto da comunidade. Assim como uma criança que está crescendo fora do contexto de uma família bem estruturada tem problemas, o crente que está vivendo sozinho vai ter problemas. É no contexto da família que a gente aprende um punhado de coisas, não é? Aprende a dividir, aprende a perdoar, não é? Aprende a servir. É aqui no contexto de uma família que você vai aprendendo essas coisas. Então, Carlos, muito obrigado por sua observação. Realmente o movimento dos desigrejados, lamentavelmente, tem crescido, mas é um engano, viu? Não vai nessa não, chuta que é laço. Não, não vai nessa não. Não tem como ter a Cristo sem ter a igreja. Isso é um engano, tá?